Estamos em Araraquara, no dia 22 de fevereiro de 1975. Esse é o governador de São Paulo, Laudo Natel, chegando para inaugurar o aeroporto da cidade. Olha quanta gente veio para a festa. E este é o atual aeroporto Bartolomeu de Gusmão. Mas onde estão essas imagens? De quem elas são? Quem é o dono delas? Esse filme está no Arquivo Público do Estado de São Paulo, instituição que guarda documentos produzidos principalmente pelo governo paulista. Através do seu acervo, o arquivo pode contar muita coisa sobre a história de Araraquara, São Carlos e região. Quer ver? Em 1796, o médico Edward Jenner realizou as primeiras inoculações que levaram à descoberta da vacina contra a varíola. Em 1811, foi fundada no Brasil a Junta da Instituição Vacínica da Corte. E é claro que, em 1870, Araraquara já vacinava seus cidadãos. Este é um ofício da Câmara dos Vereadores indicando o comissário vacinador do município. O Brasil estava mudando, abandonando aos poucos a escravidão. Em 1871, veio a Lei do Ventre Livre, que declarava livres todos os filhos de escravas nascidos dali por diante. Mas ainda faltava libertar o resto da população escrava. Este aqui, por exemplo, é um documento do Fundo de Emancipação de Escravos de São Carlos. O fundo era provido pelo governo e servia para comprar a liberdade dos escravos. Em 1884, esse senhor de escravos, de Descalvado, foi multado por não registrar os filhos das suas escravas, que já tinham nascido livres. Nessa época, muitos escravos adultos já tinham conseguido sua liberdade, como mostra esse documento de Araraquara. Em 1888, a escravidão finalmente é abolida no Brasil. Em 89, chega a República. Nos anos seguintes, começam a surgir os primeiros jornais da região. Nos primeiros anos do novo século, chegam aqui os imigrantes, gente pobre que veio de vários cantos do mundo para começar uma nova vida no Brasil. Vivendo em núcleos coloniais ou nas fazendas da região, eles encaminham seus pedidos ao governo. O russo Karl Arrow quer auxílio para comprar uma vaca. Os colonos de Nova Europa pedem a continuação do auxílio médico. E muitos deles querem um pedaço de terra para plantar. Com a chegada dos imigrantes, vilas e cidades se desenvolveram ao redor das fazendas cafeeiras da região de Araraquara. Em Taquaritinga, os primeiros cafezais foram plantados no final do século XIX. Nas terras onde hoje fica Santa Ernestina, milhares de sacas de café beneficiado eram embarcadas para o Porto de Santos. No distrito de Dobrada, o auge da cultura do café aconteceu na década de 20. Nessa época, a banda da cidade fez com que Dobrada ficasse conhecida como a Terra da Música. O povoado em torno da estação Fernando Prestes, da estrada de ferro Araraquara, virou município em 1935. No ano seguinte, as escolas da cidade já eram mencionadas no relatório do delegado regional de ensino. A ferrovia trouxe riqueza para a região e esta riqueza possibilitou a um dos mais importantes líderes de Araraquara, Bento de Abreu, modernizar a cidade na década de 30, mesmo com a crise do café. Seguindo pela mesma estrada de ferro, chegamos à estação Santa Lúcia, batizada em homenagem a Luciana Machado, esposa de um fazendeiro da região. Hoje, ali existe uma cidade com o mesmo nome. Santa Rita do Passa Quatro ficava bem na confluência das ferrovias Paulista e Mogiana. Mas para escoar a produção de forma mais eficiente, os cafeicultores da região construíram o ramal férreo de Santa Rita, que se ligava à ferrovia Paulista. Hoje, esta estação é tombada e faz parte do patrimônio histórico do estado de São Paulo. Cidades e distritos iam se formando em volta do trem. São Lourenço do Turvo, distrito de Matão, se beneficiou com a estação do ramal Itápolis da Estrada de Ferro do Dourado. Corre o ano de 1939. A Europa entra em guerra, mas no Brasil a vida continua. Com o surgimento de novas cidades, é preciso cuidar da educação das crianças.
O arquivo também tem documentos da Secretaria de Instrução Pública sobre os grupos escolares da época. Assim, até hoje, podemos ver o cotidiano das escolas de Boa Esperança do Sul, a inauguração da Biblioteca Escolar em Trabiju e a formatura dos alunos em Tabatinga em 1942. Estamos em pleno Estado Novo, na Escola Darcy Vargas, em São Carlos. Os alunos posam em frente a um retrato do presidente Getúlio. Enquanto isso, na Europa, Adolf Hitler começa a perder a guerra. Em São Carlos, estudantes desfilam na rua com cartazes irônicos sobre o assunto. Banhada pelo rio Mogi Guaçu, Porto Ferreira reergueu sua economia a partir da década de 50, com suas olarias e cerâmicas. Foi assim que se transformou na capital da cerâmica artística. Borborema, por sua vez, deve grande parte de seu desenvolvimento econômico no pós-guerra à Estrada de Ferro do Dourado, que passou a fazer parte da Companhia Paulista em 1949. O tempo passa e a região progride. Este é o governador Abreu Sodré, em 1969, inaugurando a hidrelétrica de Ibitinga. 5 anos depois, em 1974, outro governador visita a região. Este é Laudo Natel, participando do aniversário de São Carlos. Este filme é mais um pedaço da memória da região que está no acervo do Arquivo Público do Estado de São Paulo. E esta memória é de todos. Repetindo a pergunta do começo, de quem é esse filme? Esse filme é de todos nós.